Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui com você novamente para a gente mais uma vez aprender a palavra de Deus. Esse é o objetivo da nossa vida, nós que estamos proposto a andar com Cristo, a viver a nossa fé plenamente no Senhor. Nosso objetivo é esse, conhecer cada vez mais a palavra de Deus, para que a gente possa chegar ao conhecimento das realidades, das verdades que nós precisamos conhecer para estar com uma vida madura diante do Senhor. Então eu, evangelista Wellington Ramos, mais uma vez vou trazer uma instrução, uma orientação para você, muito importante, que vai lhe ajudar no combate, na caminhada do dia a dia na sua vida contra o pecado, contra as coisas que vêm para lhe tirar da direção do Senhor. Eu quero falar hoje sobre um tema, sobre uma instrução, na verdade, né? Levando para você a instrução, como vencer o pecado, né? Ou seja, vencendo o pecado no poder de Jesus Cristo. Nós podemos sim vencer o pecado. Por nós mesmos não, mas no poder de Cristo nós vencemos. Então, eu quero levar para você hoje, lhe mostrar essa instrução. Chamo sua atenção para que você possa estar acompanhando, usando raciocínio, examinando e analisando tudo que é passado para você, porque você precisa analisar tudo que é passado para você, toda a instrução, toda a orientação, para você absorver o que é bom, para você trazer o que vai lhe fazer crescer, ser edificado diante da vontade de Deus, para que a sua fé em Cristo, para que a sua fé verdadeiramente em Deus possa estar crescendo cada dia e você está sendo alicerçado na rocha que é Cristo, tá certo, irmãos? Vamos falar sobre esse assunto, vencendo o pecado no poder de Jesus Cristo. Logo nós vemos que o ser humano ele é escravo do pecado, como a Bíblia nos revela. E o escravo ele não tem poder contra o seu senhor. O escravo ele é subjugado pelo seu senhor. Ou seja, o ser humano ele é subjugado pelo pecado. Ele não tem poder contra o pecado. Vamos falar sobre isso, não é? O pecado é um mal que nos afasta de Deus, traz consequência. O pecado constitui-se na corrupção da natureza humana em desobedecer a palavra de Deus, tá certo? É a corrupção, a deturpação da natureza humana, foi deturpada, né, foi corrompida e não se submete à vontade de Deus. Para vencer isso, como nós podemos? Só no poder de Cristo Jesus. Então quero levar para você essa orientação agora, pois todo ser humano ele é escravo do pecado. Ele por si só não tem poder para ser livre dessa escravidão, né? Estou narrando para você essa instrução. A Bíblia ela nos revela que Jesus Cristo veio a este mundo para desfazer as obras do diabo, como está revelado lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 8, e libertar o homem da escravidão do pecado, como está lá escrito também em João 8, 32 e 36, quando Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No versículo 36, Jesus falando diz: se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Então, é Jesus que liberta o homem da escravidão do pecado e do domínio dele. Todos os que verdadeiramente estão em Cristo Jesus é liberto da escravidão do pecado, é liberto do domínio do pecado, de Satanás, passando agora a ter condições para resistir o diabo pelo poder de Cristo. O homem só pode resisti-lo pelo poder de Cristo, né? Resistir o diabo, o inimigo da nossa alma, o tentador, o destruidor das vidas humanas, o homem só pode resistir com o poder de Cristo, né? O cristão continua a habitar no corpo humano, o qual a sua natureza está corrompida pelo pecado. Mesmo santificado por Cristo, mesmo transformado por Cristo, e nós, sendo livres da condenação do pecado, mas continuamos a habitar num corpo corrompido, que ainda tende-se a pender ao pecado, que ainda
é chamado, é tendencioso ao pecado, pois o corpo ainda não foi santificado, porque esse corpo só vai ser restaurado na ressurreição dos mortos, no arrebatamento da igreja. Então, esse corpo só será transformado e será incorruptível nesse grande evento do arrebatamento da igreja, quando Jesus vier para levar os vivos e ressuscitar os que morreram. Mas quando o pecador se converte a Cristo verdadeiramente, ele é imediatamente transformado, regenerado e seu espírito vivificado para uma nova vida com Deus em comunhão. A partir do momento que o crente recebe, que o pecador recebe Jesus de coração, uma fé verdadeira que traz o arrependimento, que vem junto com o arrependimento, quando esse pecador se entrega a Jesus, ele passa agora a sair da condição da morte para a vida, ou seja, seu espírito é vivificado, ele já não está mais em condenação. Automaticamente, pela sua fé verdadeira, genuína em Cristo, ele é purificado dos seus pecados, a sua alma é purificada, e aí ele agora passa a ter uma comunhão com Deus. Somente assim o homem pode ter uma comunhão com Deus, e passa a ter uma nova vida, vida essa que o levará a rejeitar o pecado, a submeter-se à vontade de Deus, a santificar-se, porque ele agora vai saber que Deus é santo, e ele tem que estar santificando-se para servir esse Deus santo. A palavra de Deus nos diz, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. E aqueles que estão com a verdadeira fé em Jesus, que receberam o arrependimento e é uma nova criatura, a vida dele agora é buscando em santificação, submissão à palavra de Deus e dedicação a Deus, resistindo ao pecado. O pecador que se converte a Cristo, ele não vive mais na carne, no desejo da natureza humana, dominado e escravizado pelos prazeres do pecado, não. Estando sujeito a pecar, o crente está, o que se converte a Cristo, o cristão verdadeiro, salvo em Jesus, ele está sujeito a pecar, mas ele tem a capacidade dada por Deus para resistir o pecado e não pecar. Como está escrito lá na carta do apóstolo João, na primeira carta, capítulo 3, versículo 6. O crente agora que está fiel a Jesus, firme no Senhor, ele agora tem poder para resistir o pecado. Porque o Senhor nos orienta, dizendo, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Quando Deus nos manda resistir o diabo, é porque Deus está nos dando a capacidade, ele sabe que nós temos essa condição, no poder de Cristo, para resistir o diabo. Pois a Bíblia, ela nos diz que nós não devemos pecar, mas se por acaso viermos a pecar, a palavra de Deus nos ensina a não permanecer no pecado, confessar e deixar, porque nós temos as nossas fraquezas por estar nessa natureza humana, vivendo nesse corpo humano. Nós vamos ser sujeitos a pecar. É preciso resistir, mas se por nossa falha viermos a pecar, a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tende um advogado no céu para com o Pai, Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. O pecado, ele é constante nos rodeando, nos tentando para a gente ser vencido por ele. Mas a gente tem que resistir. Mas se viermos a cair, a pecar, a Bíblia diz, aquele que confessa sua transgressão e deixa, alcançará a misericórdia. É preciso entender isso. Davi pecou, mas quando Davi caiu em si, viu o seu pecado contra Deus, Davi entrou num tremendo arrependimento, num constrangimento, num choro, numa tristeza tremenda, porque ele entendeu que pecou contra Deus, seu Criador. Nós precisamos ter essa consciência, se já fomos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, já fomos reconciliados com Deus, estamos em comunhão com Ele. Precisamos ter essa sensibilidade para poder reconhecer o nosso erro quando Deus nos advertir, porque muitas vezes o pecado cega, e a gente, por não vigiar, nós deixamos nos ser cegados pelo pecado. Mas a palavra diz, se pecados, tem um advogado no céu, junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele está intercedendo por nós que já estamos em comunhão com Deus. Em nossos erros, nossas falhas, o Senhor está ali para nos ajudar. Então, o pecado é gerado e consumado quando o crente dá vida ao mau desejo da carne. E aí passa a vivê-lo. Vem o desejo no coração. Deu à luz o pecado agora toma claridade em nosso ser. Começamos a olhar para ele. E aí vem a consumação desse pecado que
desse desejo maldito que consiste no pecado. O pecado só é realizado quando o desejo é consumado. Ser tentado não é pecado, irmãos. Ser tentado não é pecado. O pecado, ele é consumado, ele é realizado, estabelecido nas nossas vidas quando nós satisfazemos o desejo da carne. Quando nós realizamos, praticamos o desejo que não agrada a Deus. Pois, por isso que nós precisamos vigiar, orar, porque a tentação, ela vem aos nossos corações, mas a partir do momento que nós vigiamos e oramos, Jesus disse, vigiai e orai para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, a carne ainda está submissa ao pecado, mas o espírito não, você tem que viver em espírito, resistindo o pecado, no poder de Cristo. Esse é o tema da instrução que nós estamos levando para você. Porém, o crente deve sim não pecar, mesmo estando habitando nesse corpo corruptível, mas não satisfazendo os desejos do pecado, os quais aborrecem a Deus. Você vai ver isso lá em Romanos 8, versículo 8 e ao versículo 10. O crente tem uma vida santa. O crente precisa vencer os seus inimigos, os quais são o diabo, o mundo e a natureza pecaminosa. Aqui esse é o desejo mais terrível, é o inimigo mais terrível que nós precisamos vencer. Somos nós mesmos. É o desejo dessa natureza pecaminosa que nós temos que resistir. O diabo, ele é o agente que investe para que você peque. O mundo é o cenário. E o seu desejo carnal, o nosso desejo carnal, tem que ser mortificado, tem que despojar desse desejo para viver na direção do Espírito Santo. Pois aquele que vive, que inclina-se para a carne, é morte. Mas os que vivem no Espírito é vida. Então, nós precisamos resistir. Nós precisamos sim, não dar lugar à carne. Para o crente ter uma vida santa e vencer os seus inimigos, precisamos estar resistindo. Ele precisa primeiro submeter-se a Deus e resistir ao diabo. Tiago 4:7 é submeter-se a Deus. Nós temos essa liberdade de escolha, nós temos esse poder através de Cristo de resistir ao diabo e submeter-se a Deus. Aleluia, glória a Deus. Depois, se fortalecer das condições espirituais. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor, através da oração, do jejum, da leitura da palavra, do conhecer da palavra, para essa obedecer, para sermos firmes nos combates. É preciso buscar um exercício espiritual, orar, jejuar. Jejuar é se abster das coisas, não é passar fome, é se abster por um tempo para estar numa consagração com Deus. É um tempo determinado que você tem, onde você se abstém das coisas, de alimento, se for preciso, de conversa com amigos. Você entra num lugar só e começa agora ali, ter uma comunhão profunda com Deus, nesse momento de jejum. Orar, é clamar, apresentar suas fraquezas ao Senhor. Ler a palavra, buscar o conhecimento de Deus através da palavra, porque fazendo tudo isso e não tendo o conhecimento nem a busca da palavra, é em vão jejuar, é em vão orar. É preciso conhecer a palavra. Mas eu não sei ler, eu não consigo ler a Bíblia, mas você precisa ouvir. A fé vem pelo ouvir. Está numa igreja que ensina a palavra, está numa igreja que tem a responsabilidade da doutrina sã da palavra de Deus para você ser alimentado, para você se fortalecer. É preciso se fortalecer. É preciso andar em espírito e não cumprir a concupiscência da carne. Quando o apóstolo João disse na sua primeira carta, aquele que diz que não tem pecado, mentiroso faz de Deus. O apóstolo João, aliás, estava se referindo aos falsos mestres que naquele tempo estavam ensinando o povo que não tinha pecado, que essa coisa de pecado não existia, que não precisava o homem se arrepender de pecado, porque isso não existia. Aí o apóstolo João diz: aquele que diz que não tem pecado faz de Deus um mentiroso. Aqueles que ensinam essa doutrina estão dizendo que Deus é um mentiroso, porque Deus é quem nos adverte do pecado. Deus é quem nos mostra a consequência e a realidade desse fato que é o pecado na nossa vida. Então o apóstolo João adverte os irmãos: tenha cuidado, irmãos, não creia nesses homens.
Tem muitos ensinos por aí que ignoram a realidade do pecado. Então João diz, aquele que diz que não tem pecado, faz de Deus um mentiroso. Que se o homem não precisasse de pecado, de se arrepender, então Deus é mentiroso, porque Deus orienta o homem a se arrepender, para ser livre da consequência dos seus pecados. Pois todos os que afirmam isso, faz de Deus um mentiroso, porque Ele enviou Jesus Cristo com essa finalidade. A Bíblia diz que Deus enviou Jesus Cristo para libertar o homem do pecado, para tirar os nossos pecados. Quando o homem diz que pecado não existe, que não tem pecado, que isso o homem não precisa se preocupar, está dizendo que Deus é mentiroso em sua palavra. Mas Deus enviou Jesus. Uma das finalidades de Jesus vir ao mundo foi para nos libertar da condição do nosso pecado, da condenação e da consequência do pecado, para tirar os nossos pecados. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, o versículo 5, versículo 8. Você vai ver essa verdade lá. Segundo o conceito católico apostólico romano, o Papa é um homem isento de pecado, pois é chamado de Santíssimo Pontífice. Então, queira ou não queira, a doutrina católica apostólica romana, ela faz de Deus um mentiroso. Porque se existe algum homem na terra sem pecado, Deus é mentiroso, porque o único homem que existiu na face da terra isento de pecado foi e é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o único homem isento de pecado. Maria era uma pecadora, Maria estava condenada ao pecado, porque Jesus é o salvador dela, porque ela precisava de Jesus também. O Papa, esse título que dão a ele de Santíssimo Pontífice, Santíssimo, está se referindo a uma pessoa pura, sem pecado. E entre os homens não tem Santíssimo. O Santíssimo foi um só, Jesus Cristo. Então, indiretamente eles mostram que não, que acreditam, mas diretamente, mas indiretamente eles negam essa doutrina. Eles negam essa verdade de Deus. Então nós podemos ver, porque quando nós vamos evangelizar as pessoas, a gente ouve as pessoas dizer assim: eu não mato, eu não roubo, eu não fumo. Vai evangelizar outro. Eu não preciso de Jesus não. Eu não bebo, não mato, não faço mal a ninguém. Como se por não fazer isso ele não fosse um pecador. Porque o pecado não depende do homem matar, roubar ou fumar. Ao contrário, o homem mata, rouba, fuma e está fora da presença de Deus por causa do pecado. O homem não é pecador porque ele peca. Ele peca porque é um pecado. Ele peca por causa do pecado. Deu para entender aí? Deixa eu explicar a você melhor. O homem não é um pecador porque peca. O homem peca porque ele é um pecador. Deu para entender aí? Então, a consequência do pecado já está no homem, que o leva a pecar. O pecado já está na natureza humana, seja quem for esse homem que nasce. Todos que nascem de mulher já nascem com a sua natureza corrompida por causa do pecado. Não é? Ele nasce numa dispensação da inocência, mas quando chega a dispensação da consciência, a carne dele vai levar ele para o pecado, vai levar ele para conduzir-se contrário à vontade de Deus, porque a carne não se submete a Deus. Por isso que o homem, ele já nasce contaminado pelo pecado, com a sua natureza corrompida, que tende ao pecado. Então, nós precisamos entender isso. Por isso é que João diz no versículo 9, lá da sua primeira carta, lá em João, aleluias, no capítulo 1, ele diz, no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. É preciso confessar, é preciso reconhecer para Deus perdoar os nossos pecados. É preciso reconhecer que somos miseráveis pecadores, estamos em perigo, e reconhecer o único meio do socorro para nossas vidas, que é pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, que o próprio Deus proporcionou para nós, e nesse sacrifício colocar a nossa fé e confiança de que nesse sacrifício nossos pecados são purificados. Aleluia. Então, nós estamos vendo isso. Por isso é que João disse lá no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. O homem precisa entender que ele é um pecador e que o seu pecado precisa ser confessado. E essa confissão deve ser a Cristo, porque é só Cristo que pode perdoar os nossos pecados, para que o homem seja livre da condenação. Não adianta
se confessar ao padre, ao pastor, ao papa, ou qualquer outro homem, ou qualquer entidade religiosa, ir lá e fazer penitência, confessar seus pecados? Porque o único que pode perdoar os nossos pecados e nos livrar da consequência dele é Jesus Cristo. O crente pode sim viver sem pecar. Basta ele querer ser fiel a Deus e aplicar em seu coração o desejo de não se contaminar com o pecado, como fez Daniel na Babilônia, como fez José ao resistir à tentação com a mulher de Potifar que veio até ele, como fez o próprio Jesus. O exemplo maior de fidelidade a Deus é Jesus Cristo, que resistiu toda a tentação. Aleluia! Esse é o maior exemplo. O pecado é um inimigo terrível que pode nos destruir, levando a nossa alma para o inferno. E Satanás usa esse inimigo para isso, para cumprir os seus objetivos. Ele leva o homem a pecar porque ele sabe que através do pecado, a única coisa que destrói a comunhão do homem com Deus é o pecado. Somente o pecado é quem pode separar o crente de Deus. O homem que está separado de Deus por causa do pecado e sentenciá-lo ao inferno. A causa pelo qual o ser humano vai para o inferno é por causa do pecado. É preciso você parar e dar atenção a essa verdade, meu amado. É preciso você parar e dar atenção ao que Deus tem falado. Saia da sua consciência, da sua ideologia, do seu conceito, que contraria as verdades que Deus lhe adverte. Se renda à palavra de Deus. Glória a Jesus. O inimigo usa esse meio para destruir o homem, porque ele só fez o homem se separar de Deus. Ele só destruiu a comunhão do homem com Deus, fazendo o homem pecar contra Deus, lá no Éden. Foi a única forma, porque a Bíblia diz que o que separa-nos de Deus, entre nós e Deus, é o nosso pecado. Lá em Isaías 59, versículo 2, leia lá. O que separa o homem de Deus, o que condena o homem ao inferno é o pecado. E o homem tem que conhecer que ele está dentro dessa consequência e buscar o socorro em Jesus. Aleluias. Somente o pecado é quem pode nos separar de Deus e sentenciar o homem ao inferno. Mas há uma solução para isso, é Jesus. Jesus é a solução enviada por Deus para toda a humanidade, para resolver esse problema terrível que está na vida de todos os homens na face da terra. Jesus é a solução. Por isso é que devemos buscar ser cheio do Espírito Santo, nós cristãos, crentes em Jesus, fiel, não aqueles que aderem à religião evangélica. Eu estou falando dos crentes verdadeiros, os que nasceram de novo, os que têm um novo entendimento, os que renunciaram os prazeres, os princípios desse mundo, os que não vivem mais dentro da cultura, dos princípios desse mundo que aborrece a Deus. Estou falando dos crentes fiéis que foram transformados pela fé verdadeira em Jesus Cristo. Nós devemos sim buscar ser cheios do Espírito Santo, para que as virtudes do Senhor Jesus Cristo se manifestem em nós, para que possamos vencer e não ser vencido pelo pecado, mas vencer o pecado. Jesus disse: eu venci o mundo e nós venceremos nele. A palavra de Deus diz que aquele que tem a fé em Jesus Cristo é quem vence o mundo. Glórias a Deus. Que Deus assim nos ajude a resistir às tentações, para não pecar, para não cair em tentação, para ser vencedores diante do pecado. Mas se vivermos pecando, mas se vivermos deixando de ser vencido pelo pecado, vamos ser destruídos. É preciso, irmãos, resistir ao diabo, submeter-se a Deus. É preciso tomar uma decisão de negar-se a si mesmo. Não deixar a carne reinar mais, mas o Espírito Santo de Deus que está em nós, irmão. O verdadeiro crente, ele não é natural. O verdadeiro crente, ele tem algo de Deus que faz ele diferente desse mundo. É a presença de Deus através do Espírito Santo em nossas vidas, que nos dá o entendimento, que abre a nossa mente para entender a vontade de Deus, que não nos deixa mais a concordar com as filosofias desse mundo, com os prazeres desse mundo, com os conceitos filosóficos desse mundo, que nos faz contrariar com a verdade de Deus. Então, vença o pecado, vencendo o pecado no poder de Jesus Cristo. Não fique com essa lamentação, com essa ladainha que o inimigo faz você estar falando: ah, mas eu sou fraco, ah, eu não consigo. Então você não está em Cristo, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus.
Temos o poder para vencer todas as tentações em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus vencemos o diabo, o demônio, vencemos toda a dificuldade sobre nossas vidas. Não fique mais com essa ladainha. Ah, eu sou tão humilde, eu sou tão fraco, eu não consigo. Você precisa deixar Deus abrir o seu entendimento e receber a autoridade que Deus deu a você, para você viver uma vida santa na presença dEle, vencendo os inimigos que vêm contra você. A tentação, o pecado, o mundo, os prazeres da carne. Vença tudo isso no poder do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Essa é uma instrução que eu deixo para você nessa hora, em nome de Jesus. Conheça a palavra de Deus e você será bem-aventurado e você vencerá todos os inimigos que vêm de encontro a você para lhe tirar da presença de Deus. Cuidado! O pecado é terrível. O pecado, a consequência dele, vai trazer para o homem uma grande perda na eternidade. Por enquanto, muitos estão tendo o prazer do pecado neste mundo. Muitos estão tendo vantagens por causa do pecado nesse mundo. Muitos estão sorrindo com os prazeres que o pecado dá neste mundo. Mas não sabem o que está lhe aguardando na eternidade. Creia na eternidade. A eternidade vem. A eternidade pode chegar até agora na sua vida. Este mundo não está acreditando na palavra de Deus. O pecado tem dominado as pessoas. Mas se mantenha puro e santo, porque você foi chamado por Deus, através de Cristo, para ser vencedor e não derrotado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que está em Cristo, vence o pecado, vence o diabo e vence toda a situação deste mundo. A carta do apóstolo João, sua primeira carta, capítulo 5, versículo 5. Qual é aquele que vence o mundo, senão aquele que tem a fé no Filho de Deus? Só quem vence o mundo, só quem vai triunfar na eternidade, somos nós, que estamos com a nossa fé em Cristo Jesus, fomos transformados, restaurados para uma vida com Deus na eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.